Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 13 de julho. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana do lado político, do lado econômico, aqui no exterior, e você encontra maiores dados no texto anexado a esse vídeo. Uma semana de muitas mudanças de sinal nos mercados de risco, tanto no local quanto no mercado externo. Donald Trump dominando a cena política internacional, tendo como coadjuvantes Angela Merkel da Alemanha e Theresa May do Reino Unido, a guerra comercial com imposição de tarifas americanas contra a China recrudesceu ao longo do período e ainda tivemos problemas associados ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. No mercado doméstico, a semana começou com um feriado em São Paulo, portanto, Bovespa fechada, mas os mercados no exterior operando em forte alta nesse dia, porém a situação fiscal no Brasil segue pesando entre os investidores, especialmente os investidores externos que têm tirado recursos do mercado local, mas que na última semana voltaram a colocar recursos na Bovespa. Tanto é verdade que o fluxo de julho já está positivo até o dia 11 em 1,4 bilhão de reais, e no ano segue negativo ainda em 8,6 bilhões de reais. O IBGE, durante a semana, divulgou a sua estimativa de safra 2017-2018. Segundo o IBGE, deve encolher 5,3% para 227,9 milhões de toneladas de grãos, depois daquela safra recorde do ano passado. E tivemos ainda a divulgação do IGPM, a primeira prévia do IGPM do mês de julho, que mostrou uma desaceleração para 0,41%. A anterior estava em 1,5%, mas acumula alta no ano de 5,82%. Também foi divulgado o fluxo cambial acumulado até o dia 6 de julho, e isso mostra um ingresso líquido de 24,5 bilhões de dólares. O IBGE, por sua vez, divulgou as vendas no varejo de maio em queda de 0,6% no ano, ainda mostrando uma alta de 3,2%. O setor automotivo pesando bastante, derrubou em 4,9% no mês, e veículos caindo 14,6%. Isso a gente atribui por conta da greve ocorrida de caminhoneiros no mês de maio, e isso também provocou uma situação curiosa. O desabastecimento, ou a perspectiva de desabastecimento, fez com que os supermercados fossem positivos e vendessem mais 0,6% no mês. Já o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse trabalhar com o PIB no ano de 2018 de 1,6%, e também na sua declaração mostrou preocupação com a área fiscal, a necessidade de reformas que têm que ocorrer e correr de forma muito grande no novo governo, mas ainda alguns ajustes até o encerramento desse governo. Apesar de tudo isso, o lado político é que claramente acabou dominando as preocupações locais. No final de semana tivemos aquele episódio teratológico do habeas corpus do ex-presidente Lula, e isso deixou aflorar o aparelhamento do Estado brasileiro, a divisão no Poder Judiciário, e trouxe inúmeras repercussões outras até sobre os mercados por conta disso. E compromete também o processo político em curso. Coloca claros desencontros entre os três poderes, e o Legislativo, ao longo da semana, também andou dando as caras, fazendo algumas benesses tributárias, pacotes de bondades, num país que precisa ajustar as suas contas. O Senado aprovou a MP do frete em votação simbólica, acatando o lobby dos transportadores, extinção de multas aplicadas por conta da greve. Tivemos ainda o
o Senado revogando o decreto de Temer sobre desoneração tributária do setor de refrigerantes. Já o Congresso Nacional também aprovou o texto base da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, derrubando aquela proibição de concessão de reajuste aos servidores públicos e também a exigência de corte de 5% com os gastos de custeio da administração. Em compensação, deixaram para decisão posterior ao recesso parlamentar, que começa agora no próximo dia 18, situações como a venda das distribuidoras de energia elétrica, a privatização da Eletrobras, a discussão sobre a cessão onerosa entre Petrobras e Tesouro Nacional. O mercado ainda mostrou com tudo isso forte volatilidade do dólar. O dólar, ao longo da semana, teve bons momentos de valorização por conta de recomposição de posições de tesouraria e também atuação de importadores aproveitando aqueles momentos de queda do dólar. No mercado internacional, o ponto de maior destaque foi mesmo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Durante a semana, os Estados Unidos anunciou uma tributação adicional de 10%, envolvendo cerca de 200 bilhões de dólares em 6 mil produtos chineses que seriam tributados, e isso fez com que os mercados sentissem logo no início da semana. Donald Trump também aproveitou para falar do NAFTA, o acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá, e também os acordos com a União Europeia. No início da semana criticou bastante, no final da semana foi um pouco mais suave, um pouco mais comedido. A China, por sua vez, prometeu resposta no mesmo tom, e Donald Trump, ao longo da semana, também fez algumas viagens, foi para a reunião da OTAN e lá também voltou a fazer críticas, disse que a Alemanha era refém da Rússia por conta do fornecimento de gás. E ainda no campo político, Theresa May, do Reino Unido, ficou mais frágil com a saída do governo de seu chanceler Boris Johnson, que saiu atirando, disse que um semi-Brexit, como Theresa May queria, faria do Reino Unido uma colônia da União Europeia. Durante a semana, Angela May anunciou dados do seu livro branco, a saída do Brexit, e com isso conseguiu algum fôlego e escapar da convocação de novas eleições para o parlamento inglês. Durante a semana, na zona do euro, tivemos a divulgação da produção industrial do mês de maio, ela subiu 1,3%. A produção industrial do Reino Unido teve queda de 0,4% e decepcionou diante da expectativa de uma alta de 0,6%. E na Alemanha tivemos a divulgação do índice ZEUS de expectativas econômicas, retrocedeu para menos 24,7 pontos no mês de julho, mostrando e expondo todas as preocupações com relação à guerra comercial. Por lá, na Alemanha, a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI de junho, foi de 0,1% e a taxa anualizada de 2,1%. Na China, tivemos ainda reflexos dessa tributação adicional americana, o governo já montando as retaliações possíveis, mas lá tivemos alguns dados interessantes. Os investimentos externos diretos de junho cresceram 5,8% para 15,5 bilhões de dólares. No ano, mostra um acumulado de investimento direto de 68,3 bilhões de dólares. A inflação medida pelos preços ao consumidor na China, anualizada, está em 1,9%, inflação controlada, o que permite dizer que podemos ter flexibilização monetária por mais algum tempo. E mais para o final da semana saiu o superávit da balança comercial de junho, um superávit de 41,6 bilhões de dólares e o detalhe, o superávit contra os Estados Unidos de 29 bilhões de dólares. Então, Trump tem um pouco de razão mesmo. Nos Estados Unidos,
Tivemos a divulgação da inflação medida pelo CPI, índice de preço ao consumidor, uma alta de 0,1%, anualizada em 2,9%, mas o núcleo com alta de 2,3% anualizado. Donald Trump discute, como eu disse, a partir dessa reunião da OTAN com a Europa e seus líderes, as dissensões comerciais entre eles, nota como prioridade a discussão do NAFTA depois da eleição do novo presidente mexicano e quer abrir novamente discussões com a China. Tivemos ainda declarações importantes de seu secretário do Tesouro, declarações suaves também, e do presidente do Fed, Jerome Powell, também falando em preocupação com o pleno emprego e a baixa produtividade da mão de obra nos Estados Unidos, falando que elevar a taxa de juros muito rapidamente pode levar o país para a recessão e que aceita inflações acima da meta de 2% por algum tempo, mas não muito longe desses 2%. Resumo da semana. A Bovespa terminou a terceira semana seguida de alta, uma alta de 2,11%, índice em 76.594 pontos. No último dia da semana, uma alta de 0,97%. O Dow Jones subiu na semana 2,30%, Nasdaq com alta de 1,78% na semana e recorde histórico, e o dólar por aqui terminou a semana cotada a R$ 3,85, na semana uma queda de 0,41%, no último dia da semana uma queda de 0,88%. Falando das expectativas para o próximo período, o clima geopolítico tenso que iniciou a semana dessa forma deu lugar a um clima geopolítico mais suave e isso destravou os mercados para essa alta que eu acabei de relatar. Tanto isso é verdade que o Nasdaq bateu aquele recorde histórico que eu citei. Também podemos citar que, por enquanto, aqui no Brasil, conseguimos ultrapassar novamente aquele patamar dos 75.300 pontos que vínhamos marcando como importante. Passamos também, no último dia da semana, o patamar dos 76.100 pontos, e isso abre as expectativas de atingir 77.500 e depois ali a proximidade dos 79.000 pontos. Apesar disso, Donald Trump é sempre uma grande incógnita, e eu lembro que tem esse encontro com Putin, que nós não sabemos como vai ser a reação. Ele vai discutir por lá a Coreia do Norte, vai discutir a interferência da Rússia nas eleições americanas, e isso pode trazer algum constrangimento no mercado internacional. Mas, de qualquer forma, a grande discussão da semana passa a ser a reabertura do diálogo com a China e o tratamento comercial dado aos aliados, principalmente no que diz respeito à Europa e o setor automotivo de lá. Aqui, certamente, cuidado com a política, mudanças de rumo das possíveis coligações partidárias. Nesse aspecto, parece que não vamos ter trégua a partir do recesso do Congresso Nacional e também do Judiciário, mas o quadro pode ser um quadro também de distensão, e isso pode ajudar os mercados nessa recuperação. De qualquer forma, seguimos acreditando que certamente existe espaço para mais recuperação do mercado. Eu lembro que o mercado veio de quase 88 mil pontos, e nós estamos falando de 76 mil pontos, e a possibilidade de sermos um pouco otimista com relação à performance dos mercados de risco por aqui e também no exterior. Eram essas as considerações que eu gostaria de passar para vocês. Um bom final de semana para todos, e vamos estar de volta na próxima segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.